uma casa onde tinha 4 pianos. Porque a minha casa era uma casa colonial, assim, muito grande, em Santa Bárbara do Oeste. E minha mãe era professora. Então tinham 4 pianos, os alunos estudavam todos os dias e tinha uma aula por semana com a minha mãe. E sempre sobrava um pianinho lá, sabe? E eu comecei a mexer, e a minha mãe me deu aula de piano. Foi a minha professora. Eu me lembro até tocando 4 mãos com ela e tudo. Aí, você sabe, eles nunca foram contra ser músico, mas era difícil mesmo para a gente aceitar uma carreira de músico, principalmente em Santa Bárbara do Oeste, né? Você imagina. Aí eu vim para Campinas fazer cantor fiônico, que era a primeira faculdade de música que tinha, era o cantor fiônico. Mas era muito ruim, muito assim, quer dizer, não era que era, tinha professores bons. Mas formava, eu queria discutir música, eu queria fazer composição, na verdade, assim, coisas assim. Aprendi música, né? Então eu deixei e fiz psicologia. Eu já tocava piano. Fiz 3 anos de psicologia, mas aí teve essa revolução de 64, pegaram, mandaram tudo embora, todos os professores que a gente tinha que não valia a pena, ainda bem, né? Para mim foi bom isso. Mandaram embora, eu consegui uma transferência para São Paulo. Pronto, acabou a minha vida de psicólogo. Porque aí fiz um ano na PUC lá de São Paulo, e comecei a frequentar a noite em São Paulo. Então todos aqueles, era maravilhoso, porque todos aqueles ídolos que você tinha, que você via na televisão, via na capa do disco, assim, encontrava com todo mundo. Você imagina que alegria, né? Eu tinha vergonha de cumprimentar os caras, mas tinha uns que eu não aguentava e falar, pô, seu pianista que eu gosto demais. E estava chegando no fim do ano, eu fiquei de dependência, sabe aquelas coisas? Fiquei de dependência e estava estudando. Você quer saber de uma coisa? Eu já tinha meu piano lá, né? Tinha levado meu piano para São Paulo. Eu não fiquei sem piano, só na época do cursinho, que foi horroroso ficar sem piano. Aí eu parei. Disse, não vou fazer essa coisa. Fui lá na faculdade, falei que não ia fazer. No dia seguinte, olha que coincidência, fui convidado para tocar no jogral que era do Luiz Carlos Paraná. Era um cara assim gigante na história da música brasileira, assim. Ele era bacana. E aí nunca mais parei de tocar, né? Fiquei um tempo lá e fiz algumas escolas de música lá. Agora que abriu minha cabeça mesmo, que eu fui aluno ouvinte da USP, na USP, né? Aí eu estudei música bastante. Aí vim para Campinas para fazer a Unicamp. Sou formado lá, né? Composição e regência. Mas é isso. Desde menininho a música vem aquele instrumento que minha mãe ensinando, tocando a 4 mãos, e eu fiquei fascinado com esse negócio. Eu não sou muito bom desse negócio de idade, mas dá para saber mais ou menos. Eu na verdade, vim, mas eu não, como músico nem conta, porque eu vim e fiz esse curso de cantor fiônico, deixei num ano, aí fiz psicologia, aí eu fui para São Paulo. Então agora eu sei a data que eu vim para Campinas. Eu vim porque sou da primeira turma de composição e regência da Unicamp. Foi em 79. 79 que eu vim para cá. Faz tempo, né? Como eu era meio improvisador já, o jazz foi uma das coisas mais significativas da minha vida. Eu realmente fiquei fascinado pelo jazz, assim, pela sonoridade dos acordes, pelos músicos tocando, pela essa possibilidade de você improvisar, fazer a sua poesia, sabe? Essa coisa toda. Então, o jazz foi muito importante. E toquei sempre gostando, viu? Sempre amando. Só que tem uma coisa, até hoje eu faço isso. Eu gosto muito de música, eu quero conhecer, sou um danado com essa coisa, sabe? Então, aí eu comecei a estudar música erudita, Mozart, Beethoven, tinha uns que eu não conseguia tocar, mas comecei a estudar.
E hoje eu conheço bastante música erudita, assim, quer dizer, bastante o suficiente para não parar, entendeu? Para continuar a coisa. Então, o jazz foi uma coisa muito importante assim, na minha vida, porque ele tinha uma sonoridade diferenciada já da música. Era uma música sofisticada, o jazz sempre foi muito sofisticado, né? Então eu gostava muito, achava muito lindo aquilo. Acontece que eu tocava à noite em São Paulo. A noite em São Paulo era bem diferente daqui, da noite, mesmo quando aconteceu aqui, se bem que aqui também funcionou. A noite era assim, eventos culturais que aconteciam à noite, entendeu? Então você tocava jazz num bar, tocava mesmo, assim, jazz à vontade. Tinha cantor também, mas era bossa nova e jazz, a gente tocava com baixista, tudo, né? E eu toquei muito jazz. E desculpa, já que você perguntou, eu tenho que recordar. E quando saiu a primeira revista pop do Brasil, de música popular, eu ganhei um dos 5 melhores jazzistas da cidade de São Paulo. Por quê? Porque eu tocava jazz à noite, não é que eu era bom assim. Só tinha eu também, eu e mais 4. Tinha que ser, né? Mas então, isso só para você ver que realmente tinha uma ligação com o jazz, né? Pois é, agora você me pegou porque eu preciso recordar, eram os pianistas que fizeram, por exemplo, um pianista do Jongo Trio. Eu não lembro o nome dele, mas o Jongo Trio tinha esse pianista que era fascinado por ele. E tinha um meio cego que tinha 2 metros de altura, que teve um trio também, não lembro o nome dele. Esses dois, por exemplo, foram os caras que eu fiquei, que eu cumprimentei mesmo, fiquei, mas tinha também os baixistas, bateristas. Você vai desculpar, eu não lembro muito bem os nomes, mas eram todos os caras que já estavam fazendo discos no Brasil, entendeu? Eram uns bolachão mesmo. Eu tenho um fato muito interessante que eu gosto de contar. Quando eu vim fazer psicologia para Campinas, em Campinas, eu arrumei uma pensão para ficar no começo e pedi para a pessoa se eu podia trazer o piano. Ela achou chique demais uma pensão com piano, né? Então, ficou no meu quarto, eu estava sozinho no meu quarto. Cara, não deu 3 dias. O que pintou de músico na janela para querendo morar no mesmo quarto? E o Sion, Roberto Sion, sabe, o saxofonista, morou comigo. Ele chegou antes de todo mundo e o Roberto morou, foi um grande amigo, só que ele não tocava muito, ele só tocava na hora do almoço e na hora do jantar. Ele estudava psicologia, que deu louco. Eu falei, Roberto, você vai deixar essa coisa de psicologia, vamos tocar um pouco mais, né? Nós chegamos a formar um grupo de jazz com o Roberto Sion, que foi muito bacana, Paulo Pugliese de contrabaixo, Orival, que é da Sinfônica de bateria, e o Pedrinho, que era um engenheiro que toca bem trompete até hoje, esse nunca deixou de tocar, Pedrinho de trompete e Roberto Sion de sax e eu de piano. Foi muito legal, era no Centro Acadêmico de Medicina, toda semana tinha, lotava, aquilo era um fantástico, assim, puxa, foi muito legal aquilo. E esse negócio da pensão aí que eu queria contar, que foi muito gozado, né? Porque de repente. Aí de lá mesmo nós fizemos um conjunto de lá, nós fomos embora, assim, tocamos bastante nesse coisa de Campinas, nesse Centro Acadêmico de Medicina, né? É uma boa pergunta, são fases, né? Porque na época do Solar Trio eu nem pensava em tocar piano solo. E porque tocar piano solo, de repente, necessita de uma técnica, de mais técnica, né? Principalmente na mão esquerda, que você tem que ter mais técnica. Eu demorei muito tempo para fazer o primeiro concerto de música de piano solo. Mas eu fiz aí no Centro de Convivência, fiz um piano solo, depois eu toquei também jazz de piano solo com o Wagner Concert, que teve aí, né? E eu fiz o piano solo e a Bel Padovani, que ganhou um prêmio no Visa, piano
assim, a última cantora do Visa, e a Bel, assim, foi uma coisa muito louca, nós somos super aplaudidos, nós abrimos os recitais abrimos o recital de jazz que tinha lá, né, que tinha os músicos internacionais também tinha, mas não lembro se tinha internacional, mas eu sei que tinha uns caras que eu nunca tinha ouvido falar, assim, os músicos de jazz, foi bacana. Depois que eu comecei a tocar piano solo, demorou bastante, eu tive que tocar bastante em concerto e resolver muitos problemas e tal. Gosto muito de tocar piano solo, como eu gosto de tocar com trio, entendeu? Agora não tem mais diferença, porque quando eu tocava bem com trio e tocava mal com piano solo, eu queria aprender a tocar piano solo, pô. Eu vou fazer um músico perfeito, só toca com trio, né? Aí eu parei com o trio, fui estudar piano solo. E passei um tempo só com o piano solo. Agora que eu já estou melhorzinho aqui, dá para continuar, eu quero voltar a fazer com o trio, entendeu? Eu acho muito bacana, uma música mais desse jeito, assim, né? Mais levada para o lado do jazz, da improvisação, não música comercial, assim, não. Eu recentemente vi uma gravação do Solar Trio, do antigo Solar Trio que eu tinha, né? Que nós tínhamos Zé Alexandre do contrabaixo, Jaime Pradeval da bateria e eu no piano, né? E foi um trio bacanérrimo, assim, foi indicado para o prêmio Sharp, nós pegamos o segundo lugar, foi um negócio bem... E depois que eu vi de novo, como eu falei para você que eu já arrumei o piano solo, eu já estou um pouco contente, eu estou com muita vontade de voltar a fazer, conversar com as pessoas, fazer com o Solar Trio, principalmente porque eu conheci uma pessoa absolutamente confiável e capaz que talvez tope fazer esse projeto, que eu só sei o nome dele, o sobrenome eu não sei, chama Kleber. Primeiro eu vou te falar uma coisa, eu quando cheguei em Campinas eu inaugurei todos os bares de Campinas, verdade, cara. Você pega lá, Bebeto inaugurou, Bebeto, eu inaugurava todos, porque tinha só um pianista ainda, não tinha o Albano, não tinha o Marco Antônio, entendeu? Tinha um pianista Paulo Afonso, que tinha uma orquestra de baile, fazia baile, e ele não tocava à noite, não tinha tempo para tocar. Então, eu inaugurei muitos bares, mas tem um que eu comecei a tocar, que foi o Red Lion, que era o Red Lion no começo, era fantástico, cara. Os donos eram os caras que foram para a Inglaterra estudar, fazer pós-graduação. E eles gostaram muito de um bar lá chamado Red Lion. Então eles montaram esse bar exatamente como o Red Lion da Inglaterra. Eu não me lembro que cidade que era. Mas ali foi demais, porque ali eu consegui, depois começaram a aparecer mais músicos, eu consegui fazer o primeiro grupo de jazz de Campinas mesmo, assim, fora esses do centro acadêmico. Entendeu? Todas as segundas-feiras, quando o bar fechava, agora abria para fazer o trio de jazz. Nós tínhamos um trio de jazz. O Balança chegou a tocar comigo, o Balança que é afinador e tal, trompetista. Mas aí eu gosto muito do Red Lion, porque o Red Lion era muito bom mesmo. Hoje não é mais, né? Eu sei que nem vou mais, não sei se é bom. Mas era muito bom. Mas olha, tinha vários lugares em que eu realmente gostei de tocar, assim, sabe? Eu não lembro o nome agora, sabe? Mas muitos bares bons. E tem o Mal. Eu vou contar a história do Mal pra você, que eu lembrei agora. Aí então, eu cheguei para pegar trabalho no tênis clube. Aí eu falei assim, então, como é que é o negócio? Ele falou assim, não, olha, o senhor vai tocar, pode ser com trio, se o senhor quiser, o cara já sabia alguma coisa, né? Com baixo, não sei, com bateria. E eu falei, tá, piano e baixo. Aí eu perguntei pro cara, mas escuta aqui, eu não vou tocar para dançar. Eu falei,
você vai tocar para as pessoas bebericar e tal. Ah, rapaz, isso foi muito gozado. Perdi emprego nesse dia, mas foi muito bom, cara. Aí quando eu tava assim, tudo concentrado, tocando uma balada, assim, eu e o baixista, pá! Quando eu olho assim, eu vi um monte de pé, todo mundo dançando. Ah, dito e feito, eu peguei e toquei um 5x4, foi... Esvaziei o salão em menos de 5 minutos. E fui mandado embora no mesmo dia. No outro dia o cara me chamou e mandou embora. Claro. O pianista louco lá toca uma música que não sabe dançar. Eu tinha que fazer isso, eu não podia aguentar isso. Mas foi isso, um lugar mau assim que eu te falo. O que na verdade incomodou demais os músicos aqui, porque tinha muito trabalho. Aí, que não tinha sentido isso, mas um vereador aí fez uma lei do silêncio. Entendeu? Então prejudicava muito os donos ele tinha que contratar você, porque na verdade você ganhava então menos, até as 10. Se você quisesse funcionar depois, você tinha que ter um tratamento ao custo que custava quase o preço de um outro bar, entendeu? Esse foi a grande coisa. Todos os melhores músicos, assim, que músicos mesmo, profissionais, não caras que fizeram faculdade, assim, sabe, grupos bons que tocam em São Paulo, que tinham grupos funcionando mesmo, assim. Pena que faz tanto tempo que eu não lembro o nome, mas eram grupos bons mesmo. Todos eles foram embora. E quem fazia barulho, na verdade, era o pessoal do Cambuí. Ali, foi ali que foi a reclamação. Ficavam os carros ali passando no Cambuí, aquele barulho desgraçado, reclamaram, aí um vereador achou que ia fazer e pegou tudo. Mas era no Cambuí que estava o problema, entendeu? Entendi. Que até hoje tem, né? Barulho lá, né? Suportável, mas é isso aí. Então foi isso. Então, eles foram embora, ficou muito vazio aqui. Porque era a coisa da gente se encontrar à tarde, assim, ouvimos discos juntos, entende? Conversando, e não tinha essa coisa, eu toco rock, toco... por exemplo, esse conjunto que eu gostava muito, eles tocavam meio funk, assim, sabe? Uma linguagem mais jazzista, mas era funk. Mas todos ouviam de tudo, então era uma democracia, assim, estética, poética, muito legal, assim, que nós vivíamos, sabe? Depois que aconteceu esse desgraçado aí que fez essa lei aí, acabou Campinas. E não voltou mais. Eu achei que foi uma ideia brilhante, porque com isso... Bom, posso chegar aí mesmo. Com isso, você tem a oportunidade, o público tem a oportunidade de ver quantos músicos magníficos nós já temos na cidade. Entende? Magníficos. E então, isso tudo, se nós temos um governo de Campinas que se preocupe com cultura, eu acho que o grande marco, você vai ver, o grande marco, e não estou exagerando, o grande marco da diferença, da relação dos músicos com a cidade vai ser esse projeto Música de Campinas. Se for bem divulgado, se for, porque aí reúne todo mundo vai ter oportunidade de ver que tem música. Então as casas podem até se movimentar, contratar mais gente e voltar aquilo. Porque era muito bonita a noite em Campinas, não era desagradável, era muito bonita, sabe? Nós tínhamos músicas acontecendo em vários lugares. Tá? Eu, pelo menos, fiz bastante música, não fiz nada, assim, eu fiz bastante música. Então, sério mesmo, acho mesmo que pode ser um grande marco esse disco. Lisa é a minha ex-mulher, assim. Eu fiz essa música e eu conquistei ela. É boa, né? Muito boa. Então, eu queria terminar assim, agradecendo mesmo. Agradecendo bastante o convite de eu tocar piano aqui, sabe? Eu fiquei muito lisonjeado, muito feliz. Coisa legal, assim, que eu vi as pessoas que trabalham aqui são magníficas, são pessoas boas e competentes.
Eu fiz uma gravação que eu não vou esquecer jamais, entendeu? Então, eu de coração, eu falo de coração, é um bom termo, espero realmente que vocês tenham todo sucesso, porque vocês merecem, realmente vocês têm projetos, porque só o fato do cara pensar num projeto desse, ele já é diferenciado do resto da população, entendeu? Então nós temos que aplaudi-lo. É isso que eu faço, tá bom? Bom, pô, linda.